Excelente tarde! Fala, minha galera do YouTube! Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, aula especialíssima! Vamos falar de uma temática extremamente relevante na aula de hoje. Muita gente com saudade destas aulas aqui pelo YouTube. Então vamos lá, quartas-feiras, 15 horas. Guarda este horário com você, tá certo? Quarta-feira, 15 horas. Você precisa estar aqui comigo no canal. Então, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, neste momento, coloca aí inscrever-se, é gratuito. Clique em inscrever-se, tá? Talvez você esteja vendo em tempo real aqui comigo, talvez você esteja vendo posteriormente a reprise que eu deixei disponível. Então, já se inscreve, ativa as notificações para você ter acesso ao acervo de materiais que eu vou disponibilizar aqui pelo YouTube. Toda vez que você ativa as notificações, o YouTube vai lhe avisar toda vez que houver um material novo, tá certo? Então já se inscreve, ativa as notificações e curte, porque se você está vendo esta reprise, é porque o número de pessoas presentes foi igual ao número de curtidas. Esse é o grande desafio. Então, já vou deixar aqui com você. Para você poder ter acesso a esta aula novamente e de forma reiterada, você deve chegar e curtir, porque o número de pessoas que estão aqui em tempo real comigo precisa ser igual ao número de curtidas, tá certo? Um detalhe importante é que eu vou fazer esse estudo, será um estudo reverso, então eu vou fazer de forma sequenciada. O que quer dizer? Que se você tiver alguma dúvida, você deve deixar no chat, tá certo? Ou mandar diretamente no meu WhatsApp, um WhatsApp disponível para você, especificamente atrelado a dúvidas, é o 719-9381-1035. A equipe vai disponibilizar aí no chat, tá certo? Então já escreve aí, é extremamente importante que você escreva e não esquece de fazer isso. Se inscreve no canal, ativa as notificações e já curte esse episódio. Lembrando que às quartas-feiras, às 15 horas, nós temos sempre uma linha de aulas novas aqui comigo no YouTube, tá bom? Você vai ter acesso aos quadros esquemáticos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então já vem comigo aqui nos quadros esquemáticos para você entender especificamente como é que a gente vai desenvolver a metodologia. Então é importante que toda vez que você vai estudar, que esse quadro ele tenha uma capa, ou seja, você vai estudar o quê? Então sempre escreve aí, ó, você vai estudar, ou seja, você está diante de uma disciplina, essa disciplina da aula de hoje será o direito constitucional, tá certo? A gente vai falar sobre o poder executivo, e dentro do poder executivo, nós vamos falar das atribuições do presidente da República. Gente, esta temática é uma temática extremamente recorrente em provas de concursos públicos. Então você precisa estar atento, atenta, por quê? Porque ela vai cair para você, ela vai aparecer para você. Então, se você guarda esta informação, se você sabe as nuances, se você sabe os detalhes desta subtemática que envolve atribuições do presidente, você estará à frente dos seus concorrentes. Toda essa aula foi criada, desenvolvida por mim, professor Alan Vinícius, tá certo? Combinado? Então vamos lá, já faz aí, já deixa automaticamente o print logo nessa linha inicial da aula, fechado? Show de bola, show de bola, show de bola. Quero ver vocês interagindo, hein? Então vamos lá. A gente vai desenvolver aqui o estudo reverso. Eu vou mostrar a questão e da questão nós vamos puxar toda a linha de detalhamento. Combinado? Então vamos já puxar aqui a questão de número um. Olha que questão interessante. Vamos visualizar exatamente como desenvolver a questão. Então vamos lá, sempre a gente segue o quê? Sempre precisa estar escrito a metodologia desenvolvida. Então, ó, método
AV4.4, metodologia desenvolvida por mim, focada em 4 grandes pilares que sustentam, que norteiam qualquer aprovação. Planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Então, você vai colocar escrito poder executivo. E dentro da linha do poder executivo, nós vamos falar de atribuições do presidente da República. Atribuições do presidente da República. Que massa, professor, entendi. Neste cenário das atribuições do presidente da República, o que é que você vai poder guardar aí comigo, tá certo? Guarda, guarda, guarda essa informação. Eu vou lhe trazer de logo a questão de número 1, para que a gente possa fazer toda a linha de análise técnica para matar a questão, tá certo? Então, note que é uma questão criada pelo professor Alain, tá? No estilo da FGV, uma questão de múltipla escolha. Portanto, tá? A gente vai fazer estilo CESP e Sebrasp, estilo FCC, estilo FGV, mas para você entender o modelo de cobrança. Quando nós temos um modelo FGV, o que é que acontece aqui? Você vai ter um modelo. Ah, Alain, mas eu vou fazer uma prova agora da Sebrasp, então não serve para mim. Serve, claro que serve, porque o conteúdo ele segue uma linha atinente ao que está no seu edital. Então, durante um conflito diplomático, o presidente da República decide, por decreto autônomo, extinguir cargos em comissão e criar novas funções de confiança no Ministério das Relações Exteriores. À luz da Constituição Federal, a medida isso tem que estar muito clara. Isso tem que estar muito claro. O que é que você vai precisar vislumbrar aqui? Entender que toda a linha dos decretos autônomos, eles têm guarida no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Então, primeiro, por que decretos autônomos? Esse termo, decretos autônomos, eles vêm de uma linha importante que você precisa entender. O termo decretos autônomos é porque eles derivam da própria Constituição. Eles não precisam de uma lei para que eles possam efetivamente gerar produção de efeitos. Então, nós temos a Constituição Federal, e esses decretos, para poderem ter efetivamente atuação, eles dependem especificamente dessa previsão constitucional. E ela já existe. Então, nós temos os decretos autônomos. Então, esses decretos autônomos, eles não precisam passar pela existência, ou seja, pelo crivo de uma lei. Então, o que nós temos aqui é a Constituição Federal, nós temos a existência de decretos autônomos, e esses decretos autônomos, eles derivam da própria Constituição. Então, como não existe uma linha legislativa específica para esses decretos, eles têm uma atuação restrita. Ou seja, a atuação eles podem tratar do quê? Qual é a temática? Qual é a matéria que podem versar? Isso tem que estar claro. Matéria que podem, ou seja, os decretos, matéria que eles podem versar. Os decretos autônomos, eles podem versar apenas sobre estrutura interna da administração pública. Estruturação interna da administração pública. Essa estruturação interna da administração pública deve respeitar alguns itens. Então, é dispor mediante decreto sobre, primeiro item. Então, vamos lá, ele pode o quê? Dispor. Pegue aí sua Constituição com caneta brega, bora. Está no artigo 84, inciso 6. Mediante decreto sobre. Este decreto você já sabe que é o decreto autônomo sobre organização e funcionamento
da administração federal. Por que, professor, está falando administração federal? Porque eu estou falando de uma atribuição que é do presidente da República. Então, organização e funcionamento da administração federal. Caneta brega agora, ó. Quando, não implicar. Quando não implicar. Aumento de despesa. Quando não implicar criação de órgãos públicos. E quando não implicar extinção de órgãos. E quando não implicar extinção de órgãos públicos. Guarda estas informações. Não pode implicar esses três itens. E qual é o cenário de número 2? Quando não implicar. Então, especificamente, então, dispor mediante sobre decreto sobre. Dispor mediante decreto sobre caneta brega. Extinção de funções ou cargos públicos. Só que na questão ela precisa dizer um detalhe. Quando vai. Boa. Gostou? 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 Você que está aqui comigo? Gostou? Então bote aí, gostou? Aprendi, professor. Isso. Quando vagos. Então, Alain, como é que eu vou adivinhar se está vago ou não? Você não precisa adivinhar. A questão, ela precisa lhe informar. Então, são coisas diferentes a situação de número 1 para a situação de número 2. Então, é isso que eu vou olhar. Então, olha a questão. Note só o seguinte. Isso precisa estar claro, hein? Porque a gente vai matar isso já para mais de uma questão. Então, falou criação. Falou criação. Você vai raciocinar de uma forma. Então, falou criação, ó. Criação. Falou criação, você vai pensar logo o quê? Criação tanto de cargos, ó, criação. Primeiro a gente falou de órgãos públicos. Não foi isso? Órgãos públicos, está lá no item 1. E no item 2 a gente falou de cargos públicos. Depois a gente está falando de extinção. A gente está falando do item 2 de extinção. Quando fala de extinção, o que é que você vai precisar saber? Mesma coisa. Órgãos públicos, cargos públicos. Só que no caso de cargos públicos, você ainda vai ter que se ligar no seguinte, no caso de extinção. Ainda vai ter que se ligar no seguinte, se eles estão na situação A ou se eles estão na situação B. Aí que fica massa. Quando você enxergou isso, como eu brinco, um abraço. Não tem como você perder a questão. Se guardou a informação, capimba, não tem como perder a questão. Então vamos ver? Então guarda esse quadro esquemático. Vamos lá. Então, se a criação de órgãos públicos, não tem o que discutir. Ó, não pode implicar a criação de órgãos. Então é só por lei. Guarda isso. Por lei. Guarda essa informação. Opa, criação de cargos, só por lei. Guarda essa informação. Extinção de órgão não pode ser por decreto, só por lei. Extinção de cargos, aí a gente vai ter que analisar.
Você está falando de quais cargos? Os cargos, eles podem estar ocupados, como os cargos, eles podem estar vagos. Podem estar ocupados, como eles podem estar vagos. Então, deixa eu só descer aqui mais um pouquinho. Fica melhor assim, fica mais organizado. Ou podem estar vagos. Então, o que é que você tem que guardar? Que ocupados não tem o que discutir, continua sendo por lei. Então, galera, a regra é a reserva legal, ou seja, são matérias reservadas à lei. Agora, o que é que pode acontecer? Para cargos públicos vagos, aí sim, pode ser por decreto. É o que você vai guardar de informação. Pode ser por decreto. As bancas, elas costumam colocar desta forma, tá? Podem ser por decreto, apesar de alguns tratarem como matéria de reserva da administração. Então, olha só, durante o conflito, o presidente decide poder extinguir cargos. Ah, mas pode. Em algum momento ele disse que está vago na questão? Não. Então, se ele não disse que não está vago, não pode. Se não falar na questão que está vago, você tem que presumir que está ocupado. E criar novas funções, criar carga, emprego, função, não pode, porque quando cria função, geralmente despesa, não pode. Então, à luz da Constituição, esse item é o quê? Ó, onde tem constitucional, já foi, não é constitucional. Pois o presidente pode dispor decreto sobre organização da administração? Pode, só que desde que não implique aumento de despesa. C, desde que não implique aumento de despesa. Ok, porém é inconstitucional. Ele está dizendo que é constitucional. Constitucional para se tratar de ato privativo do chefe de governo. Quando a gente fala desse item, é uma chefia de governo, mas ligado até a chefia da administração. Aí vamos lá. Inconstitucional. Inconstitucional, beleza. Pois a extinção de cargos em comissão exige lei de iniciativa do presidente, pois o decretador não pode criar cargos nem funções públicas. Perfeito? Cargos nem funções públicas. A grande questão, especificamente aqui, é quando a gente trata do texto constitucional, o que a gente tem que ter aqui de cuidado? Especificamente, quando a gente fala da Constituição Federal, nós temos, de fato, algumas matérias de iniciativa reservada ao presidente, que está no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, especificamente, que poderia suscitar, né, até uma, como eu brinco, uma anulação da minha questão. Dava para discutir isso, tá? Mas, como eu brinco, a minha questão, a ideia é trazer esse cenário atinente ao decreto. Então, pois o decreto especificamente, aí isso precisava estar claro, e aí você não pode perder a questão com isso, tá? A gente não fala, quando a gente fala da criação, sim, a gente fala da iniciativa do presidente. Mas na extinção, isso aí está no artigo 84, em verdade, no inciso 25, na parte final, nós temos na forma da lei. Nós não falamos que a iniciativa é privativa do presidente. A iniciativa privativa, no 61, parágrafo 1º, inciso 2, vamos dizer assim, ele vai tratar especificamente de um cenário da criação do cargo, bem como do aumento da remuneração, tá certo? Então, a grande questão aqui é justamente eu citar que seria uma iniciativa, lei de iniciativa do presidente. Então, a questão, a resposta aí, ela vai entrar no cenário da letra, ela vai entrar no cenário da letra D, que é inconstitucional, pois o decretador não pode criar cargos e nem funções. Ele pode extinguir cargos e funções públicas, mas quando estiverem vagos. Então, a questão de número 1, a resposta correta é a letra D. Já deixa aí fixado, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos trazer aí de logo
a questão de número 2. Vamos que vamos, vamos que vamos. Hashtag Caneta Brega no cérebro. Quem deu print deu, quem não deu, manda mensagem para mim. Se quiser ter acesso aos quadros esquemáticos, já manda mensagem aí, galera. Ó, WhatsApp. Já vou deixar aqui. O WhatsApp do professor Alan Vinícius, 71. Se você quer ter acesso aí aos quadros esquemáticos, 9381 1035, tá bom? Quer ter acesso aos quadros esquemáticos? Já manda mensagem nesse WhatsApp diretamente para mim. Fala assim, professor, estava na aula do YouTube de atribuições do presidente e gostaria dos quadros esquemáticos. Fechado? Já manda dessa forma para mim. Estamos combinados? Tá fechado? Show de bola, show de bola, show de bola. Então vamos, vamos. A questão, deixa eu salvar aqui o quadro. Vamos para a próxima. Deixa eu só salvar aqui, copiar, para a gente já estabelecer na próxima questão. Vamos lá, vamos para a questão de número 2. Se liga, galera, hashtag nem pisque, hein? Hashtag não pisque. Vamos para a questão de número 2. Questão de número 2. Olha como é que ela vem para que a gente possa matar a questão. Questão bem interessante também, questão que você agora já sabe sobre a linha dos decretos. É uma linha que cai muito nas provas, muito mesmo. Então você precisa estar atento, precisa estar atenta das atribuições que são, em verdade, delegáveis do presidente, que são as que estão no artigo 84, uma delas é a do decreto autônomo. Vamos lá. Agora, outra. Durante grave crise institucional, o presidente da República editou decreto concedendo, olha só, indulto coletivo a determinados condenados, alegando tratar-se de ato privativo de sua competência constitucional. À luz da Constituição, a conduta presidencial isso precisa estar claro. Quando a gente fala do artigo 84, nós temos o artigo 84 especificamente, em seu inciso 12. Então, vamos lá. Quando a gente fala de competência do presidente da República, que a gente vai colocar aqui com a linha de PR. Galera, quem está gostando da aula, que ainda não curtiu, vamos lá, hein? Existe um desafio aqui para a reprise ficar disponível. O número de pessoas presentes, o número de curtidas vai precisar ser igual ao número de pessoas presentes, tá certo? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos já deixar aí o like, tá? Então, competência do presidente da República, já guarda essa informação. Nós temos ó, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Tem que guardar essa informação. Com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Isso está especificamente no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Então, o artigo 84, no seu inciso 12, ele é muito claro trazendo esta redação. Então, se você está com a Constituição aí, você precisa estar com a Constituição ao lado, tá, gente? Ter a Constituição ao lado é fundamental. Então, artigo 84, inciso 12. Tem uma Constituição até bem legal que eu organizo, porque ela é em formato A4. Então, você que é aluno do Acerte, aluno presencial, aluno ao vivo, aluno online, aluno do método, vale super a pena aí você ver com o pessoal do Acerte como é que faz para ter acesso a essa Constituição. Isso ajuda pra caramba você fazer a aquisição dessa Constituição impressa, vai fazer com que você pegue no papel, você escreva ela. É bem legal, tá certo?
Então, vê aí com o time do Acerte como é que você faz para ter acesso à Constituição, beleza? Então, vou até deixar logo aqui o WhatsApp, que eu sei que vocês vão me pedir, o WhatsApp do Acerte Concurso. Para quem não sabe, o Acerte Concursos é o maior curso preparatório para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. É um curso fundado por mim, professor Alan Vinícius. Então, é o 719-8424-4057. Então, se você quer ter acesso à Constituição, manda mensagem para minha equipe, pergunta como é que faço para eu fazer a aquisição dessa Constituição impressa que o professor Alan citou na aula do YouTube. Isso vai ajudar para você para caramba, tá bom? Beleza? Show de bola. Então, gente, então vamos lá para que você possa visualizar aqui, ó. Acabou aqui, ó, decreto concedendo. Agora saiu certinho. Pronto. Então, artigo 84, inciso 12. Beleza, massa, professor, entendi. Então, a partir do momento que você entende isso, o que é que você vai visualizar? Você vai visualizar o seguinte: o que é que tem aqui de importante, professor? Conceder indulto. Indulto tem que tomar cuidado, atenção, porque isso pode aparecer com expressões sinônimas. Atenção, qual é a atenção? Indulto é um benefício coletivo. Só que se aparecer como benefício individual, ó, caneta brega no cérebro. Se aparecer, ó, como benefício individual, isso pode aparecer? Pode. Só que ele não vai aparecer com o nome de indulto. Ele vai aparecer com o nome de graça. Então, quando a gente fala de graça, ele é um indulto individual. Você vai guardar assim. Um indulto individual. Você vai precisar guardar essa informação. Porque quando eu falo assim, ó, o presidente pode indultar uma situação que é insuscetível de graça, não pode. Então tem que tomar cuidado com isso. Então guarda essa informação. A informação 2 que você vai precisar guardar. Então note que é uma situação prática. É isso que eu quero que você entenda. Existem questões que são situações práticas. Então, além da situação 2, o indulto é um benefício total. Pode aparecer na prova a comutação, que é um benefício parcial. Ou seja, é uma espécie de indulto parcial, porque é uma redução, por exemplo, da pena. Então você tem que tomar cuidado com esses dois itens, porque aparecendo na prova, você tem que matar. Beleza? Então guarda esta informação para ela ficar bonita aí no seu caderno. Fechado? Então vamos lá. É um ato do presidente, então o que é que tem que estar claro? Que se trata ainda de uma atribuição delegável. Essa atribuição delegável vai ser a quem? Aos ministros de Estado. Ministros de Estado. Pode ser ao Procurador-Geral da República, que a gente chama de PGR, ou ao Advogado-Geral da União. Em uma das aulas, tinha uma aluna que estava de cabeça baixa, ela de repente levantou a cabeça e perguntou, professor, quem é esse Agu? Aí acabou ficando, Agu. Agu é o Advogado-Geral da União. A galera tá rindo aí, né? Pode rir, pode rir. Não precisa rir sozinho, não. Ria no chat. Ria no chat para eu ver depois, eu dar risada. Bora! Bora, ria comigo. Bora, bora. Só que no ministro de Estado, tem que estar claro, ó, tem que ter pertinência temática. Como assim pertinência temática? Tem que ser um assunto claro do ministério do cara, né? No caso aqui vai ser o ministro da Justiça. Então tem que ter pertinência temática. Então, ó, a primeira pergunta, isso é constitucional ou inconstitucional? Ó, é constitucional. Alegando tratado de ato privativo, beleza, é do presidente, ó, constitucional, beleza. Então já tem um três ali que estão dizendo que são inconstitucionais, ó, inconstitucional, inconstitucional, inconstitucional. Não tem questão, ah, só tá um pedacinho errado. Não. Se falou inconstitucional, já está errado. Porque o indulto depende de autorização expressa, não depende. O dia está dizendo depende.
Inconstitucional, pois é ato do Poder Judiciário, não é. Por violar o princípio, não tem violação ao princípio da separação dos poderes. A letra C está falando constitucional, mas por que está errado? Desde que previamente aprovado pelo Congresso Nacional, não. Então a resposta é a letra A. Vamos ver o que, é que a letra A nos traz. Letra A. Pois o presidente pode conceder indulto e comutar penas independentemente de lei autorizadora. Não tem a determinação de lei, é conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessária, dos órgãos instituídos em lei. Então, o que pode acontecer é a necessidade da oitiva, ouvida dos órgãos. Então, a questão de número 2, a resposta é a letra A. Vamos para a próxima questão, gente. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para a gente caminhar super bem aqui nas questões. Galera, atenção aí para as redes sociais, hein? Toda atenção. Professor Alan Vinícius tem uma linha de redes sociais muito ativa. Então, inclusive, você que está me ouvindo neste momento, nós temos uma novidade maravilhosa, que é o concurso de bolsas. Então, quem quer estudar, nós teremos, ó, bolsas de até 100%. Para você se inscrever neste concurso de bolsas, você pode estudar então gratuitamente no Acerte, através desse concurso de bolsas. Serão bolsas de até 100%. Nós teremos aí a prova, ela vai ser realizada, então prova vai ser no dia 1º de novembro de 2025. Talvez você esteja vendo em um outro momento, já tenha perdido essa data. É importante, então, que você siga o Acerte nas redes sociais e o professor Alain, porque quando tiver um outro concurso, você vai poder participar. Essa prova vai ser uma prova online, tá certo? Essa prova vai ser uma prova online, então você pode fazer de qualquer lugar do Brasil que você esteja. Só que você, claro, vai precisar se inscrever. Ah, então é só para fazer curso online? Não, para fazer curso online, para fazer curso presencial, você vai escolher o curso que você quer no momento da inscrição, tá bom? E para você fazer essa inscrição, você vai precisar inscrições. Existe um link, em verdade são 3 links, porque o link ele é diferenciado se você quer ter acesso à modalidade presencial, modalidade online ao vivo, ou modalidade online com aulas gravadas, tá certo? As inscrições estão no link da bio, link da bio do Instagram, link da bio do Instagram. Aí você pode ir tanto no Instagram do professor Alan, quanto no Instagram do Acerte. Então, se você ainda não segue o professor Alan ou o Acerte, você precisa fazer isso imediatamente. Então, @Prof. Alan Vinícius, assim como @Acerte Concursos, tá certo? Você precisa estar, porque senão você perde acesso a informações como essa. Não só isso, quase que semanalmente eu divulgo informações sobre novos concursos. Nós temos grandes concursos abertos que não estão amplamente divulgados. E vocês precisam ter acesso a isso, vocês precisam saber deste acesso, precisam estar 100% ligados para você não perder especificamente nenhum item. Se eventualmente você tiver alguma dificuldade em efetuar esse processo de inscrição, nós temos o WhatsApp do Acerte Concursos, tá certo? Então você também pode pedir auxílio à minha equipe, é o 71984244057, tá certo? Então se você tiver alguma dificuldade sobre como efetuar essa inscrição, você pode mandar mensagem para a minha equipe, que minha equipe vai lhe auxiliar para você poder seguir o trâmite direitinho, tá bom? Combinado? Estamos combinados? Show de bola, show de bola, show de bola. Então vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Ainda nessa linha, esse material, muita gente está me perguntando aqui no privado se vai ser disponibilizado. Sim. Então, o acesso aos quadros
esquemáticos das aulas, realizadas pelo YouTube. Você vai mandar mensagem para o WhatsApp do Prof. Alan Vinícius. Isso aqui, galera, é apenas para quem quer ter acesso. Aqueles que são mega comprometidos, eu faço questão de ajudar da melhor forma. Você vai mandar mensagem para mim no 9381 1035, tá certo? Se você quer ter acesso aos quadros esquemáticos, é fundamental que você esteja 100% conectado ou conectada comigo. Tá bom? Fechado? Massa. Show de bola. Bom, gente, então nessa linha de raciocínio, show de bola. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima questão. Então, já fica aí 100% ligado, 100% ligada, porque de fato é fundamental que você saiba em detalhes tudo que a gente está mostrando aqui. Então, trazendo aqui para a terceira questão, o que é que você já precisa guardar? Quando eu pego a terceira questão, você já precisa visualizar o seguinte: Alan, essa questão é a questão que eu já sei de alguma maneira. Olha só, aí você começa a colher os frutos do que você aprendeu numa linha esquematizada. Por que, professor, Por que eu vou começar a colher os frutos? Porque você vai ver que as questões, depois de um tempo, elas começam a se repetir em termos lógicos, que não a questão exatamente, mas o raciocínio da questão. Então vamos lá. Determinada lei federal autorizou o presidente a dispor, por decreto, sobre a organização e o funcionamento dos órgãos da administração pública. Ó, aí vem aqui, ó. Aqui é que vem um detalhe, inclusive criando e extinguindo cargos efetivos. Você já sabe disso. Você já sabe que criação, o que é que tem que estar na sua cabeça? E isso tem que estar na sua cabeça de uma forma claríssima. Eu falei de, vamos lá. Então a gente está falando aqui em criação, a gente está falando em criação de cargos públicos. E a gente está falando em extinção de cargos públicos. Está falando em efetivo, não importa. Alan, se falasse comissionado, não importa se é efetivo ou comissionado, é cargo. Então, como é a criação de cargos públicos? Galera, não tem discussão. É sempre através de lei, sempre. E extinção de cargos públicos, se estiverem ocupados, que é a regra, aí você vai falar assim, ó, por que a regra? Porque se nada for dito, você vai precisar partir de um pressuposto. Ou eles podem estar vagos. Então, se eles estiverem ocupados, que é a regra, ocupados, que é a regra, lei. Se tiverem vagos, pode ser por, você já sabe disso, decreto. Mas você não vai adivinhar. A questão precisa dizer que está vago. Então vamos lá, não falou na questão, falou não. Então, se não falou na questão, o que é que você tem que guardar? Você tem que guardar que é inconstitucional. Então, constitucional não, constitucional não. Pois o presidente possui poder regulamentar e pode detalhar a execução da lei? Ele pode, mas não efetuando o que a Constituição veda. Se houver delegação expressa do Congresso, não pode, não importa, porque a Constituição veda, desde que o decreto não implica aumento de despesa. Não, 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 porque é uma outra coisa. É uma vedação em um outro dispositivo. Realmente, não pode ter aumento de despesa. Então, inconstitucional, inconstitucional, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, aí tem uma outra coisa falsa, não tem essa ofensa, pois a criação e extinção de cargos efetivos dependem de lei específica. A extinção depende, não, depende, porque eu não falei em nenhum momento que estão vagos. Então, a questão de número 3,
A resposta correta, vem comigo, é a letra B. Perfeito, gente? Perfeito? Massa, 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 massa. Show de bola, show de bola, show de bola. Se você quer ter acesso, inclusive, a mais questões como essa, todo santo dia eu libero no Telegram questões inéditas. Então, se você quer ter acesso a questões inéditas comigo, todo santo dia, no Telegram do professor Alan Vinícius. Quem não sabe, o Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp. Então, ó, Telegram do Prof. Alan Vinícius, materiais gratuitos lá no Telegram. Como é que você faz para ter acesso? Vai lá na bio do meu Instagram, tá lá. Então, acesso. Ó, bio do Instagram. E qual é o Instagram? @prof.alanvinicius. Se não quiser ter acesso pela bio, ó, https, dois pontos, barra, barra, você vai em materiais.concursos.com/telegram. Tá certo? Então, se você quer ter acesso ao Telegram do professor Alan, eu já vou deixar aqui essas informações, combinado? É fundamental aí para você poder treinar questões diariamente. Bom, nessa linha, vamos para a questão 4. É a penúltima questão da aula de hoje. Questão massa, galera. Lembra, toda quarta-feira, 15 horas, você tem encontro marcado aqui comigo. Ah, professor, montou um trabalho, ó, bota discretamente aqui para ouvir. Vai de alguma maneira, galera. Tem que estar aqui presente comigo. Tem que estar presente aqui comigo. Ah, lá, professor, não tem jeito mesmo, não posso. Então você assiste a reprise, tá certo? Você já sabe, assiste a reprise. Fechou? Beleza? Combinado? Estamos combinados? Show de bola. Então vamos lá, ó. Olha só. Entre as atribuições privativas do presidente, conforme o artigo 84, inclui-se a seguinte. Aí você vai precisar fazer uma linha de ticagem, como eu brinco. O que é ticagem? Questão FCC, você vai precisar especificamente analisar de uma forma diferente. Você vai analisar cada item. E como é que a gente analisa cada item? Vamos lá, para cada item. Declarar guerra e celebrar a paz. Sim, declarar guerra e celebrar a paz, nós temos o artigo 84, incisos, ó, 19 e 20 da Constituição Federal. Só que isso, para acontecer, precisa de autorização do Congresso Nacional. Então, isso realmente está combinado com o artigo 49, que trata das atribuições do Congresso, e o artigo 49, que vai tratar deste item, é justamente o artigo 49, especificamente em seu inciso 2. Então, artigo 49, inciso 2 da Constituição Federal, que vai, olha como ficou grande, mas você vai precisar saber tudo isso. Então a gente, ó, pô, Alan, então agora eu aprendi que a declaração de guerra é uma atribuição do presidente. A celebração de paz também, mas é com autorização do Congresso, porque o artigo 84, ou melhor, o 49, ele determina esse item. Então, de logo eu já encontrei a resposta. Conceder anistia. Anistia não, porque anistia é uma atribuição, aí por isso que é uma questão de ticagem, como eu chamo. Você vai, ó, ticando e colocando o que é o certo. Congresso Nacional. E esse Congresso Nacional não é sozinho, é um Congresso Nacional que depende ainda de uma edição de uma lei, então tem que passar na Câmara e no Senado. Comutar penas, aí sim é o presidente, mediante parecer do Supremo Tribunal Federal. Não tem isso. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Autorizar referendo e convocar plebiscito é uma autorização, ou melhor, é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, ó. Então é exclusiva do Congresso Nacional. Então, quando eu disser que é exclusiva, não é por lei, tá certo? Então, o erro, eu estou cortando para você entender que autorizar referendo e convocar plebiscito não é do presidente.
prover os cargos públicos federais. Prover os cargos públicos federais é o presidente. O problema é que ele fala na forma da lei. Então, não é assim a observância de concurso, porque a lei determina que tem que ter concurso. E aqui ainda fala em qualquer hipótese, tá? Nós poderíamos até pensar no cargo em comissão, mas quando ele bota em qualquer hipótese, ele torna isso completamente errado. E dispor mediante decreto sobre matérias reservadas. Olha o ponto aqui, galera. Aí não dá para você perder a questão sobre matérias reservadas à lei ordinária. Não. Você já sabe que por decreto a gente já viu que é estruturação interna da administração pública e mesmo assim seguindo aquelas diretrizes que você já sabe. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão, extinção de cargos ou funções públicas e mesmo assim quando vários. Então, a questão de número 4, a resposta correta é a letra A. Beleza, galera? Show de bola, show de bola. E para a gente fechar com chave de ouro esta aula, estudo reverso, galera. Isso aqui faz com que você aprenda muito. Para a gente fechar com chave de ouro, especificamente esta aula de hoje, é fundamental, fundamental que você esteja presente comigo, ó, no Spotify. O Spotify do professor Alan. Alan, para ter acesso ao Spotify, precisa pagar o Spotify? Não, gente. Existe um acesso gratuito, tá? Neste acesso gratuito do Spotify, se liga no seguinte: o acesso gratuito do Spotify, se liga que nós temos podcast todo santo dia, de segunda a sexta-feira. Ó, então vai ao ar 5 horas da manhã, ó, de segunda a sexta, às 5 horas da manhã. Galera que tá aqui comigo, quem ouve todo santo dia o podcast do professor Alan, o podcast ajuda ou não ajuda na caminhada, galera? Deixa o depoimento aqui. Eu vou ler depois, com todo cuidado, com todo carinho, mas eu faço questão de ouvir, de ler cada comentário. Se o podcast faz diferença na sua vida, escreve aqui. É muito importante também para o mentor, para o coach, exatamente visualizar que faz diferença na sua vida todos os dias. Fechado? Então vamos fechar com chave de ouro. Vamos trazer aqui mais uma questão de ticagem, a questão de número 5. Mais uma questão importante aí de ticagem para a gente fechar esta aula com chave de ouro, tá certo? Vamos ver se você aprendeu e como é que você já vai lidar com isso, tá bom? Quando você consegue saber como lidar com isso, você mata de forma substancial a questão. Olha só, o que a gente precisa entender? Conceder indulto e comutar apenas é atribuição do presidente, compete privativamente ao presidente, é isso que eu quero saber. O que é que compete privativamente ao presidente da República? Conceder indulto e comutar penas, isso está certo? Sim, estaria errado se fosse anistia. O erro está na questão que com referendo do Conselho Nacional de Justiça. Em outra questão, falava que precisava de lei. Não precisa, não precisa de autorização expressa do Congresso, não precisa. É conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Lembra de ter a Constituição, galera. 84, inciso 12 da Constituição Federal. Beleza? Independente se você vai ter aqui o organismo ou alguma outra, é importante que você tenha alguma. Tá certo? Nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal, sim, nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós temos a aprovação do Congresso Nacional. Precisa dessa aprovação do Congresso, não, corrigindo, essa aprovação do Senado Federal. A aprovação do nome de autoridades, era o que eu ia dizer, e acabei falando do Congresso, é que nunca é o Congresso. Isso é uma pegadinha comum à afirmação que é o Congresso. Nunca é. A Câmara não participa desse processo, sempre é o Senado. Isso está no artigo 84, no seu inciso 14.
Então, anote aí, vá artigo 84, inciso O 14 da Constituição Federal. Aí, quando você vai fazendo dessa forma, você vai começar a guardar a informação do item que está. Massa, exercer o comando supremo das Forças Armadas. De fato, o presidente, se você for lá no inciso 13 desse artigo 84, você vai ver que compete ao presidente exercer o comando supremo das Forças Armadas. Isso está certo. Só que qual é a grande questão aqui? Qual é a grande questão? Essa é a linha da ticagem, ó. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, mas não ter ouvido o Conselho de Defesa Nacional para exercer esse comando supremo. Editar medidas provisórias. Isso está lá no artigo 84, inciso 26. Só que a medida provisória, ela tem força de lei. Então, quando eu pego aqui a medida provisória, ó, a medida provisória, aí você vai pegar o inciso 26, é com força de lei e não é sobre qualquer matéria administrativa. Então escreva é com força de lei para a gente fechar com chave de ouro, com força de lei, tá certo? Então guarda essa informação. E delegar ao vice-presidente a competência para sancionar e promulgar leis. Não tem esse delegar o vice-presidente. Primeiro, não seria o vice, seria o ministro de Estado, procurador-geral da República e advogado-geral da União. São as únicas possibilidades quando eu tenho delegação. E nesse caso de sancionar e promulgar, nós não temos essa delegação. Então, por isso que a letra A ela está completamente errada. Então, a questão de número 5, a resposta é a letra B. Fechado? Galera, muita gente costuma dizer que tem dificuldades de planejamento e organização. Se você tem dificuldades de planejamento e organização dos estudos, é fundamental que você tenha direcionamento, que você saiba o que fazer. Então, ó, peça ajuda. A minha grande especialidade hoje, professor Alain, é efetuar o direcionamento, o acompanhamento individual de estudantes. Então, para você entender como é que funciona o processo de mentoria, você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp. E essa mensagem, você vai dizer, professor, quero saber como é que funciona a mentoria. 9381-1035. Então, quero saber como funciona a mentoria. Aqui nós temos diversos mentorados. Então, quem é mentorado, que está aqui, deixa de fato, aqui é escrito, se faz diferença na sua vida, ter acesso a uma mentoria com o professor Alain Vinícius, ao acompanhamento individual, porque não tenha dúvidas que assim você estará inspirando outras pessoas. Você já teve do outro lado, você já se sentiu perdido ou perdida e de fato, alguém talvez tenha dado um depoimento que tenha transformado a sua jornada. Então, faça isso. De fato, passe adiante esse ciclo virtuoso. Um grande abraço, estamos juntos. Até a próxima quarta-feira, às 15 horas. Tamo juntos, valeu! Grande abraço! Valeu, gente! Valeu! Um abraço! Deixa eu salvar aqui o quadro, porque se eu não salvar o quadro, vocês arrancam minha cabeça. Deixa eu salvar aqui o quadro para a gente poder ir embora. Valeu, gente! Grande abraço, tamo junto!